Olá, meus amores, como vocês estão? Espero que estejam bem, vocês, a família, espero que continuem se cuidando. Bom, como eu havia dito no vídeo anterior, no vídeo de boas-vindas, nosso primeiro conteúdo vai ser uma revisão do conteúdo do ano passado, tá? Então a gente vai fazer uma espécie de nivelamento. Vamos pegar aí o conteúdo do ano passado e fazer para vocês uma revisão. Então, isso vai ser válido para que a gente possa retomar o que foi visto e para que isso aí também abra o caminho porque a gente vai ver esse ano. Então, esse ano, vocês já estão no segundo ano, vocês entram com o arcadismo. Mas antes disso, é bom que vocês saibam e revejam o conteúdo do ano passado para que vocês tenham uma noção melhor. A literatura, ela é amarrada, né? Na verdade, eu preciso comentar com vocês sobre um estilo e preciso que vocês saibam do outro, anterior, enfim. E assim nós vamos. Ano passado vocês começaram com um conceito de literatura, com a professora Patrícia, né? E foram até o barroco. O que eu vou fazer com vocês? Eu não vou pegar esse conceito de literatura inicial, né? Eu vou começar com vocês com o primeiro estilo literário, com o primeiro, a primeira ideia de literatura de forma concreta. Tá? Então eu começo com vocês com o trovadorismo, que foi um período que foi um estilo que surgiu, na verdade, no período medieval. Então eu começo com vocês com o trovadorismo, dali a gente parte para o humanismo. Então esse primeiro nivelamento é sobre trovadorismo e humanismo, ok? Vamos lá? Bom, vamos lá então, queridos, começando aqui, trovadorismo, tá? Na verdade, o trovadorismo ele vai surgir num período medieval, ou seja, na Idade Média. Então, eu começo aqui com vocês definindo o trovadorismo. Trovadorismo é o nome que se dá à primeira época da literatura portuguesa. Isso durante o período medieval, tá, gente? Iniciou-se em 1189 ou em 1198. Por que que essa data ali, na verdade, ela não está certa, não está fechada? Por que que se colocou 1189 ou 1198? Porque, na verdade, essa data, que não está totalmente fechada, né? Ela deixa aqui uma margem de dúvida se esse ano ou outro ali, porque é a data de um documento muito importante, que é o primeiro documento literário conhecido, né? É o primeiro texto literário conhecido. Então, esse documento é chamado Cantiga da Ribeirinha ou Cantiga da Guarvaia. Foi o primeiro documento escrito, o primeiro documento literário, a primeira cantiga escrita na linguagem da época, que era o galego-português, que era a língua falada na época. Então, quando se achou esse documento, a data ela não estava muito precisa, então não se sabe se foi em 1189 ou 1198. Tanto que alguns livros de literatura eles só colocam lá século XII. Só isso, porque essa definição ela não é totalmente fechada. De qualquer maneira, esse documento teve uma importância muito grande, tá? Ele foi escrito por um trovador chamado Paio Soares de Taveiróis. E ele recebe esse nome, tanto Cantiga da Ribeirinha quanto Cantiga da Guarvaia. Foi a primeira cantiga, a primeira obra literária que se tem ideia datada aí do período medieval, tá? Então, esse ano que marca o trovadorismo é justamente por conta da localização, do achamento, né, desse documento. Bom, continuando, em plena Idade Média, em meio ao feudalismo e terminou em 1418, dando início ao humanismo. Então, o período chamado de trovadorismo, que foi um período que surgiu na Idade Média, né, ele se estende até 1418, que é quando Fernão Lopes assume o papel de guarda-mor da Torre do Tombo. Ele passa a guardar toda a documentação naquela época. E aí, nesse período aí, como tudo passou a ser documentado, esse período é conhecido já como humanismo. As ideias já estavam mudando, é óbvio, né? Os conceitos já eram outros, a igreja vai perdendo a força. Tudo isso a gente vai falar aqui daqui a pouquinho, tá? Vamos lá, então? Bom, eu coloquei aqui para vocês, essa primeira imagem aqui é uma iluminura. O que seria isso? As iluminuras, na verdade, eram imagens que marcavam cenas do cotidiano da época. E aqui essa cena é bem clássica, elas não costumam ter um autor, tá? Porque elas eram feitas em pergaminho. E geralmente as pessoas não assinavam quem fazia aquilo ali, porque naquela época não se tinha o conceito de arte, quem fazia não assinava. Então essa imagem aqui é chamada de iluminura, tá? E ela mostra aqui um trovador.
que é justamente o cara que chegava ali para cantar as cantigas, né? Então a gente vê aqui que é uma imagem bem característica da época. Esse tipo de imagem é chamada de iluminura, era muito clássica, era muito característica nesse período medieval. Bom, vamos lá, seguindo aí, então, continuando. Principais características do trovadorismo. Lembrando que trovadorismo, o nome vem por causa dos trovadores, que eram esses homens que vinham, né, para cantar as cantigas, tá? Bom, primeira característica ali de marca, teocentrismo. Como eu falei, é um período que surge na Idade Média, no período medieval, em meio ao feudalismo, a igreja dominando. Então o teocentrismo é um pensamento que marca Deus como centro de tudo. Theo, em grego, significa Deus. Teocentrismo seria Deus como centro do universo. Lembrando que nesse período a Igreja Católica ela domina. Então o homem ele era submisso, ele era passivo e temente de forma excessiva a Deus e principalmente aos dogmas da Igreja Católica. Então o teocentrismo era o pensamento que vigorava na época. O homem tinha medo do conhecimento e do saber. Ele ficava preso à questão da religiosidade de maneira excessiva. E a Igreja Católica favorecia isso. Bom, segundo tópico, vassalagem amorosa. Queridos, olha, isso vai para a literatura. Tudo bem que esse período mexe um pouquinho com história, mas a gente vai focar aqui na questão da literatura, sem fugir, claro, a alguns aspectos históricos. A vassalagem amorosa era o seguinte: como naquela época a literatura era voltada para as cantigas, o que eram as cantigas? Eram textos, né, que serviam para ser cantados. Então eram rimas muito fracas, né, que vinham ali, que eram cantadas, claro, com auxílio de um instrumento, né, geralmente era a lira, e eram rimas bem simples, bem básicas. E nessas rimas, principalmente nas cantigas de amor, a gente tinha a chamada vassalagem amorosa. O homem se mostrava, porque todas as cantigas eram escritas por homens, e nas cantigas de amor, que elas são divididas em grupos, a gente vai ver isso aqui daqui a pouquinho. Nas cantigas de amor, o homem se mostrava totalmente submisso à mulher. Então ele cantava ali um amor meio que impossível. Ele cantava a paixão dele por aquela mulher que geralmente ou era comprometida ou pertencia a uma classe superior a dele, uma classe social superior a dele, e ele cantava o amor impossível. E nesse canto, né, nessa cantiga, ele mostrava uma submissão a essa mulher. Só que prestem atenção, na verdade, isso era bem mentira, isso só acontecia na literatura, porque de fato, naquela época, a mulher era totalmente submissa ao homem, né? E o homem, propriamente dizendo, totalmente submisso aos dogmas da igreja. Então, na verdade, essa vassalagem amorosa aqui era, na verdade, só na literatura. Então, ele se mostrava passivo e submisso àquela mulher, a qual ele não poderia ter por algum motivo, por questões, foi o que eu falei, de classe social ou, enfim, pelo fato dela já ser comprometida, mas ele demonstrava esse sentimento de submissão total a ela. Chegava a tal ponto que ele chamava essa mulher de dona em suas cantigas, tá? Ele se referia a ela como dona. Então é como se ela fosse dona dele, ele fosse totalmente submisso a ela. Claro, lembrando que socialmente falando isso era a maior mentira. Os casamentos eram arranjados, vocês já sabem disso. Não havia casamento por amor, casamento era um negócio. Então não existia essa coisa do amor cantado, né, mostrado ali na realidade. Isso era só realmente na literatura. Bom, poesia ligada à música, acabei de falar, por isso o nome cantigas. O primeiro documento literário foi a Cantiga da Ribeirinha ou Cantiga da Guarvaia, do trovador Paio Soares de Taveiroz. Eu falei para vocês logo no início. Por isso aquela data lá, 1189, 1198, que foi a data do descobrimento, do achamento dessa obra literária aí. Então, a poesia naquela época, ela era uma poesia de rima fraca e ela era totalmente ligada à música, por isso o nome trovadorismo. Os trovadores, eles chegavam para cantar aquelas rimas, que eram rimas muito simples, muito fracas, mas eram, na verdade, mostradas de uma maneira bem grandiosa por conta da música. Então a poesia era totalmente ligada à música, daí o nome cantigas. Amores, até aí tudo bem? Bom, seguindo, literatura voltada para as cantigas, acabamos de falar. Então naquela época se conhecia, quando o assunto é literatura, isso período medieval, se conhecia apenas as cantigas. Um pouquinho mais para frente nós vamos ter as novelas de cavalaria, tá? E depois a poesia palaciana, que eram feitas dentro dos palácios para os nobres, mas isso é mais para frente.
nesse ápice mesmo do trovadorismo, a gente tem aí as chamadas cantigas, ou seja, poesia ligada à música. Bom, elas tinham uma divisão, como eu comecei falando aqui para vocês. Esse grupo de poesias, ele era separado da seguinte maneira. Eu tinha as poesias chamadas de líricas ou lírico-amorosas. Essas poesias eram classificadas como de amor, o homem falando para a mulher do seu sentimento amoroso, da sua submissão, ou de amigo. O eu lírico, ou seja, quem cantava ali era uma mulher, mas na verdade essas poesias eram escritas por homens, mas quem falava era uma mulher, é como se fosse uma mulher, demonstrando a saudade do ser amado. Então as poesias líricas ou lírico-amorosas, ou elas eram de amor, o homem falando da sua paixão, da sua submissão, do seu amor para uma mulher, ou então de amigo, que era uma mulher falando para o seu amado, reclamando, sofrendo para elementos da natureza, mostrando a sua saudade, a sua dor pela ausência do amado. Tudo bem que, lembrando que mulher não escrevia naquela época. Então, tanto as de amor quanto as de amigo eram escritas por homens, mas o eu lírico, quem falava na poesia, no caso da de amigo, era a mulher. Tá? Então era só uma coisa simbólica, porque, na verdade, todas elas eram escritas por homens. Bom, aí eu tenho o segundo grupo, que eram as cantigas satíricas. Então, o primeiro grupo, lírico-amorosas ou líricas, de amor, homem falando para mulher, de amigo, mulher falando do seu sofrimento, da sua dor, saudade para o homem. Lembrando, todas escritas por homens. Nas satíricas, como o nome já diz, o que é sátira? A sátira é crítica em tom de humor, de sarcasmo. E era isso que acontecia. As poesias satíricas, na verdade, elas vão se dividir em escárnio e maldizer. Então, naquela época, a literatura era basicamente voltada para as cantigas. Ou se falava de amor, homem para mulher, mulher para o homem, saudade, dor da saudade, ou se criticava. Criticava-se o quê, professora, naquela época? Criticava-se tudo. As questões religiosas, criticava-se uma pessoa que estava no poder naquele momento, né, e que era corrupta, tá? A crítica ela era feita de várias maneiras para várias pessoas das camadas sociais, sendo que essa poesia ela vai ser dividida também em dois grupos, escárnio e maldizer. Quando na poesia a crítica ela vinha de maneira velada, indireta, você só jogava no ar, mas não dizia quem era o motivo da sua crítica, ela era chamada de escárnio, ou seja, a crítica era indireta. A de maldizer, como o nome já diz, maldizer, era aquela crítica, aquela poesia que vinha com uma crítica direta, se falava o nome, se colocava apelido no ser a ser criticado. Então, esses aqui são os dois grandes grupos de cantigas, lírico-amorosas ou líricas e satíricas. Elas se subdividem, lírico-amorosas, amor e amigo, satíricas, escárnio e maldizer. Esse era basicamente todo o contexto literário da época, era isso aí, basicamente. Bom, vamos lá, próximo tópico, novelas de cavalaria. O que eu falei para vocês? A literatura da época era basicamente voltada para as cantigas, que era um tipo de literatura de versos ligado à música, com um trovador ali e tal. Mas existia também as chamadas novelas de cavalaria, que eram textos feitos em prosa, ou seja, eram narrativas, eram histórias contadas. E essas histórias, na verdade, tinham como temas assuntos assim ligados a conquistas de terras, conquistas de terras seguidas da mulher desejada, o fato de você desbravar terras. Então eram grandes narrativas, né, que representavam aí grandes feitos. E nessas narrativas havia os heróis, os cavaleiros medievais. É só para lembrar aí, para vocês terem uma noção do que era a prosa, a novela de cavalaria, a história do Rei Arthur, tá? É um clássico das novelas de cavalaria. Essas histórias que mostram esses guerreiros medievais conquistando terras, desbravando os lugares, né? Conquistando ali territórios. Isso tudo é característica aí das novelas chamadas novelas de cavalaria. Bom, outra característica do período trovadorismo, homem submisso. Eu acabei de falar
Quem dominava nessa época era a igreja, o pensamento que predominava era o teocentrismo, Deus era o centro de tudo. Então o clero ele dominava, o homem se mostrava submisso, ele era passivo, ele não acreditava que ele pudesse mudar o seu destino, ele acreditava que na verdade tudo era vontade de Deus, então ele não questionava e a igreja propiciava esse pensamento. Então o homem achava que se ele nasceu pobre, ele tinha que morrer pobre porque aquela era a vontade de Deus e com isso essa submissão ia apenas crescendo. Então ele não buscava mudar. Poucas pessoas naquela época sabiam ler, quase ninguém. E aí isso facilitava, favorecia o fato de a igreja dominar. Então o homem ele era sempre submisso, sempre, tá? Submisso e passivo aos dogmas da igreja católica como um todo. Vamos lá? Próximo. Bom, falei então do trovadorismo, que é esse período medieval, é a primeira época medieval. A literatura é voltada para as cantigas e, em um segundo momento, para as novelas de cavalaria, que eram aquelas narrativas grandiosas. Falei que o pensamento era o teocentrismo, Deus como centro de tudo. A Igreja Católica está aqui no topo. Só para lembrar, nesse período medieval, a sociedade era dividida em 3 camadas. Tá? No topo, era uma pirâmide. Isso no período medieval, no trovadorismo, a primeira época medieval. Nessa pirâmide, no topo, eu tinha o clero. A igreja mandava mais do que qualquer um. Abaixo do clero eu tinha nobreza, abaixo da igreja quem mandavam eram os nobres. E lá no final, na base da pirâmide, quase que achatados, né, vinha o povo. E aí essa era a sociedade da época. Então a sociedade medieval era formada por 3 camadas básicas. Isso no período do trovadorismo, aí, período da primeira época literária, aí, a primeira época medieval. Tá? Bom, entramos agora num período chamado humanismo. Volto a falar, isso é uma revisão para vocês, aqui é um apanhado, tá, gente? Claro que a gente vai ver depois outras coisas, mas aqui é uma forma geral, aqui é só uma revisão para vocês. O que vem a ser o humanismo? Existiram 2 épocas medievais em relação ao contexto literário. A primeira época é o trovadorismo, falei agora, igreja no auge, papapá. A segunda época é o chamado humanismo. Quando eu comecei a falar de trovadorismo, eu falei para vocês da data que inicia o trovadorismo e quando ele termina. Ele termina em 1418. E aí sempre tem um acontecimento histórico, né, que marca aquele início e aquele término. E o término é marcado por um acontecimento clássico, foi o que eu falei, de um cara chamado Fernão Lopes que assume a Torre do Tombo. É lá que ele vai documentar a história de Portugal, as histórias da época, enfim. Só que o que acontece? Como é que acontece o humanismo? Como é que eu saio do trovadorismo, período medieval, e entro no humanismo? Como o nome já diz, aqui ó, lembra humano, né? Então lá eu tenho Deus dominando, eu tenho o homem submisso. O humanismo é como se fosse uma ponte. Ele é um período chamado de período de transição. Ele vai marcar a saída do trovadorismo, da Idade Média, e a entrada num período chamado de Idade Moderna, que na literatura pra gente, na arte, a gente vai conhecer como Renascimento ou Classicismo. Esse período que vai vir logo depois do humanismo, que é essa ponte, marca a saída da Idade Média e a entrada nesse período chamado de Idade Moderna, que é o chamado Renascimento. Esse período ele vai ser enriquecedor para a arte como um todo. É nessa época que vai surgir, que vocês vão ver, que vão entender, que vão surgir vários pintores, escultores, né, pessoas que vão se destacar, porque aí a arte passa a ter destaque, a ciência passa a ganhar espaço, tá? Mas antes disso a gente está num período de transição, na saída do trovadorismo, da Idade Média, para entrar, é como se eu estivesse atravessando uma ponte, para entrar nesse período chamado de Idade Moderna, como se a luz se acendesse. E aí eu tenho que passar por isso aqui. Essa é a ponte, é o humanismo. O que acontece? Nesse período aqui, o homem já começa a entender que ele não pode ser totalmente dominado, claro que não. Então a igreja ela passa a perder a força. O homem nesse período ele passa a acreditar que ele pode ser o centro do universo, que ele pode mudar o seu destino, que ele pode buscar o conhecimento. Então o nome humanismo é totalmente ligado à palavra ser humano, humano. Então o homem ele passa a acreditar em si. Ele se desvincula da Igreja Católica, mas não necessariamente de Deus. Entendam que nesse período ainda tem esse conceito de religiosidade. Eu estou num período de transição, eu estou mudando. Eu ainda não mudei totalmente. Então o homem aqui ele não deixou de acreditar em Deus, ele não deixou a sua religiosidade de lado. Ele só passou a entender que ele não precisa ser tão submisso.
E com isso a igreja vai perdendo a força, mas ele continua sendo um homem religioso. Só que a visão dele de mundo é outra. Ele passa a entender as coisas de uma maneira diferenciada. Ele passa a tentar entender ele mesmo para poder entender como é que ele vai enxergar o universo como um todo, tá? Então o homem agora ele passa a ser o centro do universo. Bom, o humanismo corresponde à segunda época medieval. A primeira foi o trovadorismo. Surge no século XV, 1418, com a ideia de que o homem é uma força criadora. Olha que eu coloquei homem com letra maiúscula, é o ser humano, capaz de transformar o universo. É um período de transição, falei para vocês. Eu não estou dormindo e estou no período medieval no trovadorismo, acordei, estou no humanismo, mudei tudo, meu pensamento. Ele é um período de mudança, de transição para que eu entre na chamada Idade Moderna. Então, como se eu estivesse atravessando uma ponte. Eu ainda não estou no final do caminho, eu estou no meio ali, eu estou na ponte, atravessando ainda. Então, alguns pensamentos antigos ainda vêm à tona. Então, é um período de mudança, de transição. Bom, de transição da Idade Média para o classicismo ou renascimento, que é a chamada Idade Moderna. Então, aqui nesse período, classicismo e renascimento, a gente vai retomar tudo aquilo que a Igreja Católica havia guardado, aquele conceito de arte lá da Antiguidade Clássica, dos gregos, dos romanos, isso tudo vem à tona. Então todo conhecimento antes escondido pela Igreja Católica, porque ela dominava no período medieval, esse conhecimento ele vem à tona, porque o homem nesse período ele está buscando o conhecimento, buscando o saber. Bom, os humanistas estudavam a cultura antiga, acabei de falar. Os humanistas eles estavam tentando entender ter uma nova visão de mundo. E para isso eles tinham que se conhecer, tá? Coisa que no período medieval, na primeira época medieval, né, não se permitia. Então a igreja ela podava as pessoas. Então as pessoas tinham medo de tudo. Tudo poderia ser pecado. E aí elas se tornavam submissas a isso. E aqui o homem já está buscando conhecimento. Ele está rompendo barreiras, principalmente com a Igreja Católica, para buscar o conhecimento. Mas volto a falar, o conceito de religiosidade ele continua. Então aqui os humanistas eles passam a estudar textos da Antiguidade Clássica, porque são textos cheios de conhecimento, de saber, de cultura, e a igreja havia guardado no período medieval. Então os humanistas eles pegam esses textos, né, com a vontade de entender, de ter conhecimento, de buscar o conceito científico até, tá? Já começado lá em Roma, na Grécia, e claro, vai ser totalmente disseminado aqui no período chamado de Renascimento ou Classicismo. Então o homem ele vai buscando novas fontes, conhecimento, saber, para mudar a sua forma de pensar e para entender o mundo ao seu redor. Bom, continuando, os italianos Petrarca e Dante Alighieri, entre outros, foram escritores que se destacaram durante esse período. Os dois aqui são italianos e tinha um outro que era o Boccaccio, mas eu vou destacar aqui o Dante, porque de repente vocês já ouviram falar, tá? Se não ouviram, eu falo agora. Não sei se vocês já ouviram falar em A Divina Comédia. Ah, professora, nunca ouvi falar não. A Divina Comédia, na verdade, é uma obra do Dante, que ela é composta por 3 livros, tá? Um deles é o Inferno, é chamado Inferno de Dante. Aí você tem o Purgatório e tem o Céu. Por que esse livro, essa obra, né, na verdade composta por 3 livros, ela é chamada de Divina Comédia? Porque o Dante ele vai fazer uma crítica em tom satírico, né, em relação a quem merece ser punido e para onde eu vou quando eu não estiver mais aqui na Terra, quando eu morrer. Então ele vai fazer uma crítica, porque ele percebe, né, ele coloca nesse livro a ideia, em um dos livros, né, a ideia, na obra toda, a ideia de que a visão era essa: reis, padres, papas tinham um lugar de destaque até depois da morte, né? Então, na verdade, ele vai mostrar esse conceito de punição, como é que isso funcionava. Então, isso tudo em tom crítico e satírico. Então, essa obra ficou muito conhecida, muitos conhecem só o Inferno de Dante. Lembrando que é uma trilogia, se é que a gente pode falar assim, são 3 livros, tá? Inferno, Purgatório e Céu. Aí a obra toda é composta, chamada de Divina Comédia, em tom satírico, é claro, né? Porque chega a ser cômico, alguns merecendo um lugar de destaque sem ter mérito algum depois da morte. Então é bem complicado, mas é muito interessante e merece esse livro, essa obra é falada até hoje. Bom, continuando aí, entre outros, foram escritores que se destacaram durante esse período. Então foi um período que já começa aí de transição, de mudança, e já começa a trazer novos ares. Vamos lá, continuando.
Eu coloquei aqui para vocês, destaquei essa imagem, porque aqui do lado a gente tem esse velhinho simpático aqui. Na verdade, ele é o Leonardo da Vinci. Ah, professor, é aquele cara que pintou a Mona Lisa? Aquela mulher com aquele sorriso sarcástico, enigmático? Bom, é ele mesmo, tá? O que acontece? O Da Vinci, ele não foi só pintor. Ele foi arquiteto, ele foi, entre aspas, aí até matemático, ele foi pintor, ele foi escultor. Por quê? Naquela época, o cara que se dedicava à pintura, né, principalmente nesse período aí de humanismo, se estendendo até o Renascimento aí, né, que é o período que a gente vai chegar logo depois da saída desse momento de transição, naquela época as pessoas, para estudar, para pintar, elas tinham que ter um conhecimento básico de matemática, por causa do cálculo que era feito nas telas para pintura. Então tudo era estudado. E aqui ao lado eu coloquei para vocês, ao lado dele, tá? Eu coloquei para vocês aqui esse grande cara, pintor, escultor, arquiteto, matemático. Eu coloquei aqui uma imagem que é clássica, vocês já devem ter visto. Essa imagem é um desenho dele, feita em pergaminho, tá? Chama-se Homem Vitruviano. Na verdade, Marcus Vitrus era um arquiteto que ele tenta mostrar, através de cálculos matemáticos, a medida do corpo humano. E aí o Da Vinci, ele conclui todo esse estudo aí e faz esse desenho aí em pergaminho. Ele vai fazer uma descoberta, entre outras aí, eu não vou entrar em detalhes, mas depois vocês procurem, porque é muito interessante. Ele vai mostrar que toda essa circunferência, por isso o homem está dentro de um círculo aqui, que o homem de braços abertos, as pernas abertas, esse ângulo aqui, se eu não me engano, é o mesmo ângulo da altura do homem. Então ele vai fazer um cálculo que todo o seu corpo, na verdade, ele tem uma harmonia matemática. Então ele vai fazer um cálculo até a sua sobrancelha, a medida da sobrancelha em relação à organização do seu rosto. Tudo isso é milimetricamente calculado e ele vê que é uma lógica para todo mundo. É muito interessante, é legal saber isso aí. Isso aqui foi o auge, esse desenho é um marco para o humanismo, que é justamente o momento da busca pelo conhecimento. Isso fica tão interessante porque o homem agora ele perde o medo de entender o seu corpo. Então ele passa a estudar o seu próprio corpo. Ele passa a querer entender, né? O que somos nós, o que eu sou. Então ele passa a se entender enquanto parte da natureza, tá? Ele tinha esse medo lá no período medieval. E aqui não, ele passa a ser objeto de estudo dele mesmo. É muito interessante. Então, Da Vinci, ele abre as portas para isso tudo aí. Fora que pintou de maneira maravilhosa, né? Ele foi o primeiro cara a idealizar um protótipo de helicóptero. Isso, gente, século XV. Ele fez um desenho do que seria hoje um helicóptero, para vocês terem noção. Século XV. Tá? Então, o nível de conhecimento que ele tinha, não só ele, como outros também, mas o destaque vai para ele aqui. Então, Homem Vitruviano é essa figura aqui que marcou esse período chamado humanismo aí. Vamos lá? Bom, principais características, então, do humanismo. Lembrando que é a segunda época medieval, o segundo período aí, tá? Um período de transição, saída do trovadorismo, da Idade Média, para entrar no período chamado de Idade Moderna. Mas eu tô ali no meio do caminho, então ainda tenho pensamentos ligados ao período medieval, ainda não me libertei totalmente, mas já estou abrindo a mente para um novo caminho, para um novo espaço, para o conhecimento, para o saber. Quais são as características, então, desse período de transição? Vamos lá, o que faz com que o homem mude o seu conceito e que a igreja perca a sua força, né? Invenção da imprensa pelo alemão chamado Gutenberg, em 1450. Então, em 1450, século XV, um cara chamado Gutenberg, ele inventa a imprensa. O que é isso, gente? Antes, as pessoas não tinham conhecimento, poucas pessoas sabiam ler. Só que agora todo mundo quer buscar o conhecimento, os pensamentos mudaram. E a imprensa, ela favorece isso. Por quê? Os textos escritos, as notícias, elas eram impressas. Claro que de maneira bem rudimentar, né? Mas elas passaram a ser impressas. O que acontece? A notícia não ficava circulando só naquele lugar ali. Ela se propagava, porque agora eu tenho uma máquina, eu tenho um equipamento que passa essa notícia para os lugares. Então as pessoas passaram a ter vontade de ler, de conhecer. Então agora há uma busca pelo conhecimento. Então não só as notícias passaram a ser propagadas, mas a cultura também.
A cultura ela passa a ser propagada. Então, alguns pensamentos antes vistos, né, como pensamentos assim totalmente corretos e tudo mais, eles passam a ficar ultrapassados. As pessoas passam a buscar conhecimento porque elas passam a conversar umas com as outras através das informações. Então eu tenho aí a divulgação de notícias, eu tenho aí a cultura se expandindo. Então tudo muda a partir desse advento aqui, que é a invenção da imprensa por esse cara chamado Gutenberg. Então agora a notícia ela é impressa e ela é propagada. Olha que legal. Bom, enfraquecimento da Igreja Católica. Com isso, é óbvio, se a imprensa agora existe, eu passo a propagar a notícia através de meio impresso, né? A igreja vai perder a força. Por que ela perde a força? Como é que ela vai dominar agora? Tá? O homem agora ele tem outra visão de mundo. Então essa submissão dele, de achar que aquele Deus, porque a igreja pregava isso lá no período medieval, na primeira época, que Deus era aquele que só punia. Então as pessoas tinham medo de até tentar falar com Deus no seu interior, porque elas acreditavam que elas não eram dignas de falar com Deus. Então a igreja propagava que para falar com Deus você tinha que ter um canal, e esse canal eram os padres, papas. As pessoas não se achavam no direito de falar com Deus, então elas acreditavam que elas tinham que viver aquela vida ali porque Deus escolheu daquele jeito. E aqui isso muda, isso passa a mudar. Então o homem começa a entender que ele é capaz. Se Deus me criou e eu sou isso aqui, eu tenho que buscar o saber, buscar o conhecimento. Então ele começa a ultrapassar as barreiras. E com isso a Igreja Católica perde a força, tá? Mas volto a falar, o homem continua com seu aspecto religioso, com seu pensamento ligado a Deus, ele só se desprende dos dogmas, dos conceitos da Igreja Católica, e assim ela vai perdendo a força. Com isso, ascensão da nobreza absolutista. Eu tive auxílio aqui do professor de História para isso aqui, para explicar para vocês de uma maneira mais simples, porque senão a gente entra no aspecto histórico, né? E não é a minha função aqui. Bom, na verdade, a ideia é de quê? O que é uma coisa absolutista, né? O que é um governo absolutista? A ideia aqui é mostrar para vocês que a nobreza ela ganha um lugar de destaque e agora o poder ele passa para as mãos apenas dos reis. Então ele fica concentrado nas mãos dos reis e não de outros nobres. Então agora tudo está concentrado apenas nas mãos dos reis. Então isso aí foi um outro destaque, né? Antes eu tinha o poder espalhado, agora eu tenho o poder concentrado, tá? Então isso daí também mudou o pensamento e os conceitos da época. Expansão marítima e mercantilismo. Agora, como o homem está buscando conhecimento, ele vai estudar novos métodos para navegar, para buscar novos caminhos, para conquistar terras, para fazer comércio. E com isso, aí eu vou falar de Portugal, Portugal se destaca. Ele começa a estudar instrumentos para entender, a fazer instrumentos para estudar e entender o mar, os ventos, a força dos ventos. E aí com isso ele expande o seu poder de navegar, porque ele vai começar a buscar objetos que mostrem para ele, né, por que caminho que ele pode seguir, por onde ele pode ir, né, a questão do clima. Claro que isso do jeito deles, da maneira deles naquela época, com o material que eles tinham para fazer isso, mas eles buscaram isso. E aí, com isso, houve um favorecimento para as navegações. Agora eu consigo estudar, eu sei o vento, eu consigo ver aqui como é que o mar está, por onde eu posso ir, por aqui é melhor, né? Os navios passaram a ser construídos de maneira mais reforçada, justamente para enfrentar determinados mares. Alguns instrumentos de navegações foram criados justamente para o homem saber sair, né, de momentos difíceis quando estivesse no mar. E aí eles desbravaram o mar, principalmente Portugal. É o chamado período das grandes navegações. Portugal vai conquistar terras em todos os lugares que vocês imaginarem. Desde a África, enfim, até sei lá onde. Eles conquistam até o Brasil. Eles conquistam terras em vários lugares aí. Portugal virou a grande nação, um país assim, bambambam da época, tá? Era Portugal. Por quê? Porque dominou o mar. Conseguiu se expandir em relação às navegações, buscou caminhos, inventou instrumentos para essa conquista. E aí eles se destacam, tá? Até tem um poema do Fernando Pessoa, que é um poeta português, que se chama Mar Português. Ele vai falar ali que muitas mulheres passaram a chorar, muitas mães choravam, muitas noivas ficaram sem casar. Por quê? Os homens tinham tanta gana de ir para o mar, de conquistar novas terras, que Portugal virou o grande país de conquista, né? E aí muitos homens novos, né, saíam e iam para o mar. E naquela época, mesmo com todo o conhecimento que eles passaram a ter, eles ficavam anos no mar.
e muitos não conseguiam voltar, muitos navios naufragavam, eles conseguiam chegar às vezes a um lugar e para voltar era mais difícil, às vezes chegavam lá de maneira bem complicada, e aí as noivas ficavam aqui chorando, né, e deixavam de se casar. E aí Fernando Pessoa fala isso no seu poema Mar Português, né, quantas mães choraram, quantas noivas ficaram por casar para que fosses nosso, ó mar. Então ele fala, tudo teve um preço, essa conquista dos mares fez com que muitas mulheres perdessem seus noivos, muitas mães perdessem seus filhos, mas a vontade de desbravar era muito grande. Bom, continuando aqui, homem apegado à sua natureza material e física, acabei de falar. O homem, ele passa a entender o seu corpo, a estudar e a entender que ele é objeto, ele é fruto da natureza. Então, agora ele se dá a permissão para questionar, para estudar, para entender, coisa que antes ele não tinha. A igreja dizia o que ele tinha que fazer e ele ficava ali passivo. Então agora ele busca esse conhecimento. Uma coisa interessante é que se você perceber o teu corpo, assim como Da Vinci estudou ali e outros também, né? As formas do seu corpo, elas têm ligações, foi o que eu falei, é tudo milimetricamente calculado, né? É tudo muito perfeito. E se você tentar se ajoelhar, eu não vou fazer isso para vocês, gente, porque eu já estou numa idade que não dá, né? Mas vocês são novinhos. Se você tentar se abaixar e abraçar os seus joelhos, né, de maneira abaixada, você percebe que o seu joelho ele se encaixa direitinho aqui, ó, nesse espaço que você tem aqui no olho, é um encaixe perfeito. Então olha como é que as formas do nosso corpo, né, todas elas se encaixam, todas elas têm uma ligação. Então isso é muito interessante, nessa época aqui o homem passou a entender isso. Racionalidade, agora é o pensamento racional que comanda. Antes era o pensamento emocional, o lado religioso ele era muita emoção. Não que o homem não tivesse mais esse lado religioso, mas antes ele não se permitia pensar, agora ele trabalha com a razão, então pensamento racional, a busca, o conhecimento. Cultura profana e teatro popular, agora eu tenho cultura, agora eu começo a correr atrás de arte e tudo mais. O que é cultura profana? Antes, no período medieval com as cantigas, havia teatro. Tá? Só que eu nem citei para vocês antes, porque eu vou comentar aqui agora. O teatro ele era feito dentro da igreja. Então não era nem considerado arte. Ele era um teatro dentro da igreja, um teatro moralizante. O que é isso? Geralmente ele mostrava a vida dos santos, contava ali a vida dos santos, a vida de Jesus, ou então ele trazia uma finalidade moral, tipo, para botar meio que o medo, né? Um conceito religioso, e ele era feito dentro da igreja, dentro dos arredores ali, né? Dentro dos muros da igreja. Agora a arte ela sai dos muros da igreja. Então toda a arte que está fora do território da igreja ela é chamada de profana, tá? E surge aqui o chamado teatro popular. O teatro agora ele ganha as praças, ele ganha a rua, ele vem em tom de crítica, vem também em tom religioso, mas ele também vem em tom de crítica. E o cara que propiciou isso foi esse cara aqui, ó, Gil Vicente. Ele vem na pegada do Dante, ele vem com teatro crítico, né? Com a obra crítica, sarcástica e até religiosa. Mas ele se permite. Então o teatro agora, ele tem uma outra vertente. Ele não é só religioso, ele não está só dentro da igreja, ele está na rua, ele vem para criticar, para mostrar as coisas erradas, ele vem para chamar a atenção. Então Gil Vicente é o cara que vai propiciar esse teatro popular pra gente, e ele escreve uma obra muito conhecida chamada O Alto da Barca do Inferno. Alto com U, alto é uma pequena peça teatral. Essa obra, ela vai lembrar muito, vocês vão entender agora, a obra O Alto da Compadecida. Passou até esses dias o filme na televisão aí na Globo. Essa obra do Ariano Suassuna, essa obra foi muito, assim, baseada, ela não é uma cópia não, tá, gente? É uma obra maravilhosa também, tem suas características ali, mas ela bebeu muito da água do Gil Vicente, do Dante, nessa coisa da crítica, do pós-morte, quem vai pro céu, quem vai pro inferno, quem vai pro purgatório, né? Que esse merece, esse não merece, esse tá errado, esse roubou, esse fez, esse aconteceu. Então Gil Vicente vai mostrar muito isso. O Ariano Suassuna faz isso no Alto da Compadecida e o Dante Alighieri faz isso
no Inferno de Dante, na Divina Comédia, ali nas 3 obras que eu falei para vocês. Bom, poesia separada da música, acabou. Agora eu não tenho mais o trovador, blam, 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 tocando lá, e aquela rima fraca. Agora poesia é poesia, música é música. O que acontece? Quando eu separo a poesia da música, eu tenho que fazer uma poesia mais rica. A minha rima tem que ser mais bonita, que as pessoas agora vão prestar atenção, não tem mais a música para enganar. Antes eu tinha música para enganar, porque poesia e música era uma coisa só. Eram as cantigas, agora não. Poesia é uma coisa, música é outra. Então a minha rima tem que ser mais casada, tem que ser mais perfeita. Lá na frente vai surgir o chamado doce estilo novo, vai vir da Itália um modelo de poesia, de versos muito legal. Os versos decassílabos, 10 sílabas, tudo bonitinho, tudo rimado. Isso é um pouquinho mais pra frente, mas aqui já começam a estudar isso. Então a poesia ela se separa da música, chega de cantigas, não tem mais. Bom, poesia palaciana, agora a poesia ela é feita dentro dos palácios. Quem faz? Os nobres. Para quem? Para os nobres. Então são poesias feitas pelos nobres para os nobres, não é para o povão não. Para o povão fica o teatro aqui com Gil Vicente, tá? Bom, ciência e evolução, busca pelo conhecimento. Acabei de falar, o homem agora ele quer conhecimento, ele quer desbravar, ele quer entender quem é ele, quem é o que é o mundo, quem é ele no mundo. Então agora ele tem uma outra visão, uma visão mais racional, é uma visão de busca pelo saber, tá? Então aquele homem passivo, submisso, ficou lá atrás, ok? Gente, isso aqui foi só um apanhado para vocês, a gente falou aqui de trovadorismo, primeiro período medieval, humanismo, que é a transição, é considerado o segundo momento, período medieval aí, e aí depois a gente vai entrar aí no que a gente chama de renascimento. Enquanto a gente vivia o renascimento, na Europa, o Brasil estava vivendo a chamada literatura informativa, ou seja, estava começando a aparecer, nem literatura nós tínhamos. Então depois a gente vai falar sobre isso. Queridos, isso é um resumão para vocês, é um apanhado do que vocês viram ano passado. Espero que tenha sido útil. Falei que vocês vão ter uma overdose de Mary, eu acho que vocês estão tendo, né? Qualquer dúvida que vocês possam ter, é só me perguntar. Depois desse vídeo, eu vou colocar para vocês lá um resumão, vai estar lá para vocês do que eu falei, né? Esses tópicos aqui. E vai entrar para vocês uma bateria de exercícios lá, bem bacana. Amores, fiquem com Deus, cuidem-se, cuidem da família de vocês, estamos aí, tá? Um beijo, um prazer estar com vocês aqui.